Meus amores, sejam todos bem-vindos, terceiro ano. Vamos nós começar aqui, né, mais uma semana de videoaulas. Enquanto a gente já está esperançoso aí, né, para um possível retorno, ainda não temos nada definido, mas já temos aí umas conversas, quem sabe, né, em breve estejamos de volta. Bom, hoje a gente vai para a nossa aula de língua portuguesa, em que nós vamos conhecer o conteúdo A Cedilha, né, e posteriormente a gente vai conhecer também o assunto palavras com M antes de P e B, tá bom? Então, vamos lá. Para o uso da cedilha, a gente vai definir aqui, né, conceituar o que é essa cedilha. Cedilha, pessoal, é um sinal usado debaixo da letra C, tá? E ela tem um som de S inicial. O que é S inicial? Palavras que se iniciam com S e às vezes de dois S. Ela é usada nas vogais A, O e U e representada pelo sinal que vocês estão vendo aí. Esse sinalzinho aqui, que embaixo do C fica parecendo uma cobrinha, parece até às vezes a gente faz até parecendo com um tio, né? Mas é esse sinalzinho aí. Bom, importante vocês lembrar, né, pessoal? A gente já teve uma conversa antes, na verdade, nas palavras são, né, com C cedilhão, e bem parecido com esse agora, e a gente viu que não se inicia palavras com cedilha. Nunca se inicia palavras com cedilha. E não se usa também elas nas vogais E e I, tá? Nessas duas vogais, a gente não usa a cedilha. Então, vejamos aqui algumas palavras com a cedilha. Nesse caso, cabeça, né? Dançarina, maçã, coração e poluição. Se vocês perceberem, todos esses exemplos são com cedilha e vogal A. Ó, cabeça, dançarina, maçã, coração e poluição, que é no caso do cedilha ão. Bom, nos casos com cedilha O, palhaço, laço, braço, moço, poço e almoço. Açúcar, nos exemplos com cedilha U e U, açúcar, caçula, cabeçudo e doçura. Percebam que nenhuma dessas palavras se iniciam com a cedilha, né? Ele pode aparecer no meio das palavras ou no final, como vocês podem ver aí no braço. O nome abraço também. Gente, tem um monte de exemplos, tá? A tia Diana trouxe alguns exemplos nos casos do cedilha A, do cedilha O e do cedilha U, mas tem outros exemplos de outras palavras também que conhecemos, tá bom? Bom, esse foi o nosso assunto da cedilha, é um assunto bem breve, tá, para vocês. E agora nós vamos ver aqui esse assunto de palavras com AM, EM, IM, OM, UM. Eu vou ler no som, tá? An, en, in, on. Palavras com AN, EN, IN, ON e UN. Eu também vou ler o som. An, en, in, on. É o mesmo som? Sim, é o mesmo som. Porém, tem uma regra para essas palavrinhas. As regras ortográficas da língua portuguesa definem o uso da consoante M ou M antes das consoantes P e B. Por isso, criou o som an, en, in, on, tá? E o N, tia Diana? Vamos já ver o caso do N, tá? Vamos primeiro ver os exemplos do AM, EM, IM, que eu coloquei para cada um, 2 ou 3 exemplos, tá bom? Então, vejamos. A regra ortográfica, ela define que o M, ele é colocado apenas antes de P e B, tá? Aprendam isso e nunca mais se esqueçam, tá bom? Então, vamos lá. Nos exemplos do A com M, do som AN, tampa, campeão, lâmpada e cão. No caso da lâmpada, gente, ela recebe dois sons fechados.
recebe o som do acento circunflexo. Lembra que a gente já teve esse assunto, que é um tom com a vogal fechada, lâmpada, e ainda recebe o M porque está escrito com P, e antes de P se coloca o M, tá? Nos exemplos com EM, tempo, emprego, temperatura e empatou. Nos exemplos com IM, pimpolho, imperador, limpeza, implicar, cachimbo e símbolo. Percebam que cachimbo e símbolo já está escrito com B. Então, antes de P e B, se usa M. Pombo, com o OM e com a letra B. Compras, comprimento e sombra. Umbigo, chumbo e cachumba, para os sons UM. Vocês perceberam que em algumas palavras aparecem com P e algumas com B. Exatamente o que a nossa regrinha fala, né? Colocar o M antes das consoantes P e B. Bom, vamos aqui avançar um pouquinho. Aí nós temos também, gente, esses sons no final, tá? Elas também podem ser escritas com M, com os grupos AM, no caso, não só antes de P e B, o som AN, EN, IN, ON e aparece também no final das palavras, tá bom? Quando elas são escritas antes de P e B, ou quando elas recebem esse som e tem a letra, a consoante P e B, a gente usa palavras com P e B. Mas nós temos esse som no final das palavras, como também nós vamos ver que elas podem aparecer no meio, né, como a gente viu aqui, ou no final. Vamos lá? Palavras com M no fim, né, que tem o som de M no fim. Comum, ó, o som assim, o som in, porém, que é o som EM, ajudam, é o som AM, ruim, capim, cupom, som, jejum, falam, algum, homem, edredom, passam e dom. Gente, ó, para essas palavras que eu vou ler aqui, ó, ajudam, falam e passam, às vezes as pessoas confundem esse som do final da palavra com ão, tá? E fica errado. Por exemplo, se eu escrever ajudão, tá errado, com o ão, tá? Não é ajudão, é ajudam. Recebe o som de M no final da palavra. Para outra palavra aqui, passam, termina com M, mas eu já vi pessoas escrevendo pessoas, não é o caso de vocês, tá? De outras pessoas usando o ão, passam, também está errado, tá bom? Ela recebe o som de AM no final, de passam. Bom, e tem algumas outras palavras também, como falam, que as pessoas colocam falão, tudo tá errado, tá? Confunde esse som do ão, A, O, tio, com o som do AM. Então, meio que dá uma confusão mesmo, mas vamos aprender, tá bom? Então, o que nós aprendemos das palavras am, em, in, om, com o som M? Que elas podem aparecer antes de P e B, como podem aparecer no fim das palavras. Ok. E o N, gente? Quando é que nós usamos os grupos an, en, in, on e sendo com a consoante N? Gente, nós usamos esse grupo de sons em todas as outras consoantes, exceto P e B. Por que P e B? Usamos o M, tá? Então, ó, retira qualquer palavra que tiver um som, um som nasal, e ela não for P e ela não for B, nós vamos usar o M. Mas quando aparecer o P e o B, será M. Ok? Ok, tia Diana. Então, vamos ver. Elas também podem aparecer no início da palavra, ou no fim, no meio, ou no fim, tá? E elas aparecem com de diferentes formas, com a N, com a N, com o IN,
com o ON e com o UN. Vamos lá? Antigo, esperança, endereço, envelope, inscrição, domingo, 11, tonto, nunca, segundo. Para cada som, a tia Diana disse no mínimo 2 exemplos. Tem mais? Temos vários, mas a tia Diana trouxe alguns para que vocês pudessem associar o que eu estou falando com a escrita das palavras, ok? Antes de P e B, se usa a consoante N. O som é do M. Para as demais consoantes e exceto P e B, usamos o N. Show? Show. Vamos lá. Também existem algumas palavras terminadas nesses sons. AN, EN, IN, ON e o N. Embora elas apareçam em menor quantidade, mas elas aparecem. Vamos lá? Glúten, pólen, hífen, cólon, próton, cartoon, gin e Kevin. Tem mais outras palavras? Sim, podem aparecer também em outras palavras. Mas a tia Diana trouxe esses exemplos. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês para o dia de hoje. Esses 2 exemplos. Espero que vocês tenham gostado. E também como espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula ao vivo, quando nós formos corrigir esse conteúdo. Tudo bem, terceiro ano? Então, para vocês eu desejo uma linda semana e que dê tudo certo para nós nesta semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.